3 dias antes da Marvel subir no palco da D23, um dos atores mais cotados da história do estúdio sumiu do projeto. Sem aviso, sem explicação oficial. Aí, quando todo mundo já tinha desistido de saber o nome do vilão, a Marvel soltou uma bomba que ninguém, absolutamente ninguém, tinha imaginado. E escondida nesse elenco, tem uma pista tão suja que, se a teoria que eu vou te mostrar estiver certa, a Jean Grey que você conhece pode nem ser real. Se inscreve rapidinho aí que hoje o vídeo é longo, no bom sentido. Nas últimas 3 semanas, a Marvel passou por 2 eventos gigantes. Primeiro, a San Diego Comic Con, com Ryan Gosling confirmado como o novo motoqueiro fantasma e um Pantera Negra 3 anunciado do nada. Agora, na D23 2026, o estúdio jogou informação para todo lado. Eu separei, organizei e vou te entregar tudo isso do jeito que você gosta, direto, sem enrolação, com as teorias que ninguém mais está contando. Bora! X-Men, o elenco que demorou 7 anos. Desde que a Disney comprou a Fox em 2019, a pergunta era só uma: quando os X-Men chegam no MCU? 7 anos depois, na noite de sexta-feira, 14 de agosto de 2026, a resposta veio inteira no palco do Disney Entertainment Showcase. Sadie Sink, que já apareceu como Jean Grey em Homem-Aranha: Um Novo Dia, foi confirmada como o coração do time. Do lado dela, Kit Connor como Ciclope, Christopher Abbott como Professor Xavier, Samara Weaving como Emma Frost e Maya Boyd como Tempestade. E a escolha que ninguém viu chegando, Indy Navarrete como Vampira, no lugar da atriz que os fansites já davam como certa. O filme chega aos cinemas em 5 de maio de 2028, dirigido por Jake Schreier, o mesmo cara de Thunderbolts. Mas repara numa coisa, no palco faltou um nome. E esse nome que faltou é o motivo pelo qual essa apresentação inteira quase não aconteceu. Dias antes da D23, vazou que Charles Melton, favorito absoluto dos fãs para viver o Fera, tinha saído do projeto do nada, sem explicação. Rumores chegaram a dizer que a revelação do elenco corria risco de ser cancelada. Spoiler, não cancelaram, mas o Fera simplesmente não apareceu, nem uma palavra sobre ele. O Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, só disse que esse é parte do elenco principal, ou seja, ainda tem gente escondida na manga. O vilão e a teoria suja. Agora, a teoria que eu prometi. No fim da apresentação, um vídeo surpresa invadiu o palco. Adam Driver, sério, olhando para a câmera, revelou que vai viver um personagem chamado Nathaniel Milbury. Só que Nathaniel Milbury é só o nome de fachada. O nome real dele nos quadrinhos é Nathaniel Essex, ou como você provavelmente conhece, Sinistro. Sinistro é, sem exagero, o cientista mais perigoso do universo mutante. Um geneticista obcecado em aperfeiçoar mutantes do jeito dele. E aqui a coisa fica suja de verdade. Nos quadrinhos, Sinistro cria uma clone da Jean Grey, a Madelyne Pryor, só para manipular o Ciclope e conseguir o filho que ele queria para suas experiências genéticas. Então pensa comigo, a gente tem a Jean Grey confirmada, o Ciclope confirmado e o Sinistro confirmado como vilão do primeiro filme. Coincidência? Talvez, mas se o MCU decidir puxar esse fio dos quadrinhos, a Jean Grey que a gente vai ver na tela pode não ser tão original quanto parece. E se você acha que isso já é pesado, espera só ver o que a Marvel fez com o vilão que vai destruir os Vingadores em dezembro. Avengers Doomsday. Robert Downey Jr. voltou ao palco da Marvel, só que dessa vez não é o Homem de Ferro, é o Doutor Destino. Ele subiu ao lado de Chris Evans e Hayley Atwell. Sim, Steve Rogers e Peggy Carter estão de volta, para mostrar um novo trailer de 2 minutos. E esse trailer é praticamente um atestado de óbito emocional para o Destino. A narração é da Sue Storm, vivida pela Vanessa Kirby. Ela conta para o grupo de heróis que o Victor Von Doom que eles conheciam, o cara inteligente e gentil, não existe mais, que ele perdeu tudo o que amava,
e que no processo ele não ficou só perdido, ele quebrou por dentro. Na cena seguinte, o Reed Richards confronta o Destino no meio de uma cidade destruída, e o Destino levanta um exército de sentinelas. Sim, aquelas máquinas caça-mutantes, direto dos mortos. E para quem tava com saudade de humor no meio disso tudo, o Hugh Jackman mandou um vídeo com o Deadpool cochichando atrás da câmera, implorando pra Marvel arrumar um espacinho pro Wolverine no filme. Porque aparentemente, nem o Deadpool consegue ficar de fora dessa. Avengers Doomsday estreia em 18 de dezembro de 2026. Mas antes do destino te destruir emocionalmente, a Marvel resolveu mexer com a sua cabeça de um jeito bem mais literal. Vision Quest. Paul Bettany e James Spader subiram ao palco para mostrar o primeiro trailer de Vision Quest, a série que fecha a trilogia que começou com WandaVision e passou por Agatha desde sempre. O trailer abre com o Visão, em corpo humano, trabalhando de garçom num bar. Ele repara nas iniciais W mais V entalhadas na madeira do balcão, Wanda e Visão, e comenta que era uma pessoa diferente naquela época. No fim do expediente, ele entra num closet nos fundos e sai do outro lado como o androide branco que a gente já conhece, indo direto para dentro da própria mente. E dentro dessa mente tem uma casa inteira, com o Ultron, de novo com James Spader, agora também em forma humana. E não só ele, o Jarvis, a Friday, a Edith, praticamente todas as inteligências artificiais que já passaram pela Marvel moram lá dentro da cabeça do Visão. No palco, o Bettany ainda brincou que já morreu tantas vezes no MCU que isso complicou até o planejamento financeiro dele a longo prazo. E o Spader rebateu na hora, dizendo que todo mundo sabe que o Ultron sempre foi fascinado por humanidade. Só esqueceu de mencionar a parte de tentar exterminar ela. Vision Quest estreia em 14 de outubro no Disney+. E se você acha que a Marvel só falou de filme e série, calma, porque teve novidade até para o seu controle de PS5, o jogo e o aquecimento para Doomsday. A Insomniac Games, mesmo estúdio de Homem-Aranha, mostrou um novo trailer de Marvel's Wolverine. O jogo coloca o Logan lutando ao lado da Jean Grey e do time X, contra nomes pesados dos quadrinhos: Bolivar Trask, o cara por trás dos Sentinelas, o Ômega Vermelho e a Lady Deathstrike. Lançamento: 15 de setembro, exclusivo de PS5. E olha que interessante, enquanto isso, nos cinemas, a Marvel também prepara um aquecimento. Ultimato volta às telonas em 25 de setembro, agora com o nome de Avengers Endgame Encore, com cena inédita e uma cena pós-créditos nova, feita especificamente para conectar direto com o Doomsday. Ou seja, em setembro, se você for ao cinema rever o final feliz dos Vingadores originais, pode sair de lá com um spoiler novo debaixo do braço. A Marvel não deixa barato. E se você passou pelo stand da Marvel na D23, viu até um pedacinho disso tudo antes da hora. A TVA, sim, aquela do Loki, montou uma experiência com os figurinos reais do Destino e da Mística, e no fundo, escondida, a placa quebrada da mansão dos X-Men, bem do lado de uma cabeça gigante de sentinela. A grande conexão. Agora junta as pontas comigo, porque é aqui que tudo faz sentido. O Destino levanta um exército de sentinelas em dezembro, em Doomsday. Meses depois, os X-Men aparecem oficialmente no MCU, num mundo pós-Guerras Secretas, com o próprio Sinistro como vilão. Não seria a primeira vez que a Marvel usa as sentinelas como ponte entre o fim de uma era de Vingadores e o início de uma era mutante. A teoria que mais circula agora entre os fãs é que Doomsday não é só o fim da saga do multiverso, é literalmente o evento que abre espaço, narrativa e visualmente, para o mundo mutante que a gente vai ver 2 anos depois. As sentinelas do destino podem ser o elo perdido entre as duas fases. E pensa que, 7 anos atrás, tudo isso começou com o Tony Stark estalando os dedos.
Agora, o mesmo ator que deu vida ao Tony Stark está do outro lado, levantando um exército para destruir os heróis que ele mesmo ajudou a criar. Isso não é só uma virada de roteiro, é praticamente poesia. Elenco de X-Men revelado, com um mistério gigante em torno do Fera, um destino quebrado por dentro, prestes a levantar um exército contra os Vingadores. Um Visão procurando quem ele é, cercada pelas próprias memórias. Um jogo novo, um relançamento estratégico e uma teoria de clone que pode mudar tudo o que você sabe sobre a Jean Grey. Deixa o like, comenta aqui embaixo qual dessas notícias mais te pegou de surpresa e se inscreve no canal, porque eu vou continuar garimpando cada vazamento, cada teoria e cada easter egg para trazer para você antes de todo mundo. E se você quiser entender mais sobre a origem do Doutor Destino, assiste o vídeo que vou deixar o link aqui na descrição. Meu nome é Fernanda, e a gente se vê no próximo frame.